Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. Pessoal, muitos de vocês têm pedido para eu contar casos aqui da América do Sul. Então hoje nós vamos conhecer o triste caso da Ângela, que aconteceu na Venezuela. Às vezes, vocês também me perguntam como que eu faço para conseguir tantas informações para os casos. Confesso que não é uma tarefa nada fácil, pessoal. Mas o que me ajuda muito é ter um bom VPN. Eu, por exemplo, uso o Surfshark VPN, que me ajuda de muitas formas. Primeiro, porque eu consigo assistir a séries e documentários que não estão disponíveis nas plataformas de streaming do Brasil. E quando eu ativo o VPN, eu consigo acesso ao catálogo de qualquer país de todas as plataformas de streaming. E muitas vezes tem documentários super completos sobre o caso na gringa e isso me ajuda demais. Em segundo lugar, mas não menos importante, é a questão da segurança. O Surfshark protege o meu IP e dessa forma eu consigo fazer as pesquisas em qualquer site com a tranquilidade e certeza de que ninguém vai conseguir acesso aos meus dados pessoais. E o mais legal de tudo isso, pessoal, é que a Surfshark decidiu patrocinar esse vídeo, então eu consegui um super desconto para vocês. Um total de 83% de desconto na sua assinatura. E usando o meu cupom BrunoVilas, você ainda ganha 3 meses grátis para testar à vontade a plataforma. E como se não bastasse todas essas vantagens, se em 30 dias você não se apaixonar pela Surfshark, eles devolvem o seu dinheiro. Isso é ou não é demais, pessoal? Mas agora sim, vamos para o que interessa e bora para o caso de hoje. Ângela Aguirre nasceu no dia 22 de novembro de 2002, em Ciudad Guayana, que é a cidade mais povoada do estado Bolívar e do município Caroní, na Venezuela. Ela era filha de um homem chamado Ángel Aguirre e sua esposa Yerlis Yagauri. Ángel e Yerlis tiveram 3 filhos, então a Ângela tinha uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Ela era a filha do meio. Ângela era muito apegada à sua irmã mais velha, chamada Nathalie, e as duas eram grandes amigas e confidentes. De acordo com informações de parentes, vizinhos e amigos, a Ângela era uma jovem muito doce e meiga, bastante carinhosa e muito parceira. Ela era aquele tipo de amiga que era capaz de dividir tudo que era seu para ajudar os seus colegas e amigos. Além de ser muito leal e carismática, a jovem era muito esforçada, e isso trazia muito orgulho a seus pais. A mãe da jovem, a Yerlis, montou um pequeno salão de beleza em sua própria casa, onde ela atendia algumas mulheres do bairro, e com isso levantava uma grana para ajudar nas despesas da casa. A Ângela demonstrou um talento incrível para essa área e começou a escovar os cabelos das clientes sem mesmo ter feito um curso. Ela observava sua mãe trabalhar e em poucos meses ela mesma estava escovando os cabelos das clientes. Logo em seguida, ela fez um curso de maquiagem e também alguns outros cursos, todos relacionados à área da beleza, e com apenas 16 anos de idade, ela já tinha suas próprias clientes. Eram senhoras que iam até o pequeno salãozinho de sua mãe e pediam para ser atendidas pela jovem. Fora isso, a garota era muito responsável e existiam regras muito claras naquela casa. Seus pais diziam que a cidade era perigosa e violenta, por isso a jovem deveria fazer o caminho da escola direto para casa. Todas as vezes que ela queria sair com amigos, primeiro ela precisava falar com seus pais e identificar quem era o tal amigo ou amiga. E então seus pais analisavam com cuidado e depois autorizavam ou não o passeio, além de determinar o horário que eles iriam buscá-la. Esse, na verdade, não era um problema na convivência da família, e todos obedeciam a essa regra. Afinal de contas, eles entendiam que seus pais estavam apenas preocupados com a segurança de seus filhos. No ano de 2019, Ângela estava com 17 anos e estava quase concluindo o ensino médio. Ela dizia a todos os seus amigos que não via a hora de terminar logo aquele período para ingressar em uma universidade. Ângela alimentava o sonho de estudar e se graduar no curso de psicologia,
para que assim pudesse ajudar as pessoas a superar seus obstáculos e seguirem felizes com as suas vidas. É evidente que a jovem tinha uma energia muito positiva e contagiante. Ela era muito querida e estava sempre rodeada de amigos. Eles a convidavam para praticamente todas as festas de aniversários e todos os eventos que tinham na cidade. Mas todas as vezes que essas festas aconteciam no período da noite, seus pais ficavam bastante incomodados e só concordavam em levar a jovem se ela fosse ficar pouco tempo e eles mesmos buscarem a jovem em um horário previamente combinado. E foi exatamente dessa maneira que aconteceu no dia 22 de março de 2019. Na verdade, nesse mesmo dia, havia 2 amigos seus fazendo aniversário. E como de costume, ela foi convidada para as 2 festas. Um dos convites ela prontamente recusou, porque o bairro onde esse colega morava era muito perigoso e ela tinha certeza que seus pais não concordariam em levá-la naquele local. A outra festa era de um rapaz chamado José Alberto Cedenho. Ângela ficou bastante à vontade com o convite e contou rapidamente para seus pais. Eles ficaram muito tranquilos porque o rapaz era conhecido da família desde que tinha 4 anos de idade, e esse seria o seu aniversário de 18 anos. Ele inclusive teve um momento rápido de paixãozinha de adolescente com a Ângela, e eles namoraram por algumas semanas. Mas naquela altura o José Alberto era o ex-namorado da melhor amiga da Ângela, e tanto para Ângela quanto para os seus pais, a sensação era de que estavam todos em família. Então eles combinaram com a jovem que levariam ela às 17 horas e buscariam ela às 20 horas. A festa de aniversário foi marcada para acontecer no centro ítalo-venezuelano de Guaiana, e esse foi mais um motivo para os pais da jovem concordarem em levá-la. Isso porque o clube pessoal era fechado, e além de segurança em todas as entradas, o acesso às dependências do clube era permitido a membros do clube e seus convidados. Deu tudo certo, a Ângela entrou no clube como convidada da festa do José Alberto e depois ela mandou uma mensagem contando aos seus pais que a festa estava acontecendo na área da piscina e o clube estava lotado de pessoas que tinham ido para a festa do José e também alguns outros eventos que estavam acontecendo no local. Mas estranhamente, por volta das 19h26 da noite, Ângela publicou uma foto em suas redes sociais vestindo um colete salva-vidas e navegando sorridente dentro de um barco. Como já se aproximava o horário combinado para os seus pais irem buscá-la na porta do clube, eles ligaram no telefone da filha, mas ela não atendeu. Eles então foram até o clube e durante todo o caminho eles ligavam e mandavam mensagens de texto, mas nenhuma comunicação foi respondida. O casal não teria acesso ao clube, porque além de não serem sócios, nenhum dos dois era convidado de nenhuma festa que estava acontecendo naquele momento. Então eles decidiram voltar para casa e continuar tentando falar com a filha, e aguardar até que ela respondesse dizendo onde estava e como ela faria para voltar para casa. Naquela altura, eles não imaginavam que algo perigoso poderia estar acontecendo, porque era um local seguro, a jovem estava rodeada de amigos, ela tinha bateria no celular, enfim, não passava assim pela cabeça dos pais que algo estivesse fora do lugar. De acordo com os registros das autoridades mais tarde, foram feitas mais de 50 chamadas telefônicas para Ângela, mas ela não respondeu a nenhuma. Tudo ficou obscuro e deixou os pais da jovem desesperados de verdade quando era por volta de 1h30 da madrugada. E a mãe do aniversariante, a mãe do José Alberto, ligou para a casa da família da Ângela e contou para o casal que sua filha tinha caído do barco e ninguém conseguiu encontrá-la. É evidente que aquele telefonema desmoronou o mundo dos pais da Ângela. Primeiro porque eles não tinham visto as postagens da jovem nas mídias sociais, então eles nem sabiam que ela estava em um barco. Para eles, a sua filha estava no clube, na beira da piscina, e era isso. Eles nem sabiam de barco nenhum. Segundo porque eles não conseguiam acreditar que a Ângela tivesse entrado em um barco sem avisar os seus pais para onde estava indo e com quem estava indo. Eles então foram até a casa do aniversariante e depois de muita insistência conseguiram falar com o jovem. Ele estava muito embriagado e fedia a álcool, mas contou que entrou num barco com mais 6 pessoas para dar um passeio ao longo do rio Caroni.
Ele contou que a Ângela foi convidada e aceitou. O destino final era uma ilha chamada Isla Lateracaia, que é uma ilha privativa e obviamente seu acesso só poderia ser feito de barco ou de lancha. O José Alberto contou que eles foram para lá, que estava rolando uma festa muito bacana e todos se divertiram muito, mas era quase 8 horas da noite quando eles estavam voltando e deram a falta da Ângela. Ela tinha simplesmente desaparecido e ninguém tinha notícias dela. O jovem então entregou o telefone celular da Ângela a seus pais e o aparelho estava com a tela quebrada. Tanto o pai da Ângela quanto a sua esposa ficaram muito desconfiados dessa história, porque se realmente tivesse acontecido da maneira que o jovem estava explicando, por qual razão eles teriam demorado tanto para avisar sobre o desaparecimento da jovem? Se ela tinha sumido às 8 horas da noite do dia anterior, por que somente agora, de madrugada, eles foram falar sobre isso? Todos os outros integrantes do passeio já tinham ido embora. O clube já estava fechado e somente agora eles queriam fazer o casal acreditar que a menina teria caído na água e simplesmente desaparecido? Bom, é claro que o casal não acreditou nessa versão e em seguida eles dirigiram até o clube para procurar por sua preciosa filha. Mas logo de cara foram impedidos de entrar com a justificativa de que teriam que esperar o dia nascer e um responsável pelo clube comparecer ao local. Mesmo os pais explicando que a sua filha estava desaparecida e que eles queriam checar se ela não estava no clube, que eles estavam preocupados com a segurança da garota, mesmo assim não foi autorizada a entrada de nenhum dos dois. Assim que amanheceu o dia, os pais entraram em contato com a equipe de resgate e solicitaram ajuda para descer o rio Caroni, que é um rio muito forte e inclusive é um dos maiores da Venezuela. Tem até uma hidrelétrica que usa um dos afluentes do rio Caroni. Então os familiares da jovem fizeram também uma grande campanha pelas redes sociais pedindo ajuda de todos os moradores da região que tivessem algum barco ou lancha para que se juntassem e ajudassem nas buscas por sua filha. Os pais da garota acreditavam mesmo que encontrariam a jovem com vida, porque de acordo com as postagens que ela tinha feito em suas redes sociais, ela estava vestindo um colete salva-vidas, então era possível que ela fosse encontrada ainda com vida. Aos poucos, esse caso foi ganhando visibilidade e força nas mídias. O primeiro dia de buscas acabou e a jovem não foi encontrada. Entretanto, aquela explicação dada pelo José Alberto caiu na mídia e muitas pessoas começaram a criticá-lo e dizer que ele estava mentindo. Ninguém acreditava na explicação de que a jovem havia caído na água sozinha e desaparecido para sempre. Aos poucos, o caso foi ganhando peso nos noticiários e alguns dias depois, o governador do estado, Justo Nogueira Pietri, respondeu ao clamor da população e ordenou que a força militar estivesse no clube e procurasse por pistas que indicassem o paradeiro da jovem. Obviamente, as investigações tomaram um fôlego totalmente diferente com a chegada dos oficiais, e a primeira coisa que eles descobriram foi que o barco utilizado pelo grupo para ir até a ilha estava irregular. Os documentos do veículo estavam irregulares e ele nem sequer poderia parar no clube, porque o clube só permitia que barcos de sócios parassem no local. E foi descoberto que o dono do barco não era sócio do clube. Além disso, havia uma proibição de navegar pelo rio Caroni após as 5 horas da tarde, justamente por conta da força e perigo que o rio representa após esse horário. Todas as forças policiais da região foram colocadas nesse caso e ele se tornou bastante midiático. Todo o país queria saber o que tinha acontecido com a jovem de 16 anos que foi a um aniversário de um amigo e nunca mais voltou para casa. 3 dias depois, no dia 26 de março de 2019, uma terça-feira, por volta das 8 horas da manhã, o corpo da Ângela foi encontrado boiando perto do El Rey Resort, em Puerto Ordaz. Ela ainda estava usando o colete salva-vidas. Acontece que a localização onde foi feita a descoberta era no sentido oposto da corrente do rio, ou seja, se formos pensar de forma lógica, caso a menina tenha caído do barco mesmo conforme José havia contado,
seu corpo teria descido rio abaixo e seria descoberto bem lá para frente. Mas o que aconteceu foi ao contrário, ela foi encontrada rio acima, então o corpo dela teria que ter subido, ou no caso ela teria nadado muito contra a correnteza, o que é bem difícil tendo em vista que o rio era bem forte. Bom, as autoridades resolveram então decretar a prisão preventiva de todos os 7 integrantes do barco que participaram do passeio naquele dia. José Alberto, de 18 anos, que era o amigo da Ângela e aniversariante, foi o primeiro a ser detido. Seu padrasto foi preso logo em seguida. Ele se chamava José Zorilha, de 44 anos de idade, empresário e dono do barco que estava levando toda essa galera para a ilha. Além dos dois, foi detido também um rapaz de 19 anos, estudante universitário chamado Glauder Zorilha, que era filho do José Zorilha. Foi detida também a namorada do Glauder, uma jovem de 18 anos chamada Joselin Barreto. Além desses, foram presos mais 3 pessoas, todos amigos do José Zorilha: Orlando Salazar, de 35 anos, Wilmer Dias, de 30 anos e, por último, uma mulher chamada Daiane Nitzieza, de 28 anos. O chefe da polícia, Douglas Rico, deu uma entrevista coletiva e explicou que o caso da jovem estava sendo investigado como homicídio. O resultado preliminar do patologista forense indicava que a jovem foi atingida por um objeto contundente e também havia sinais claros de que ela sofreu abuso íntimo. Os ferimentos inclusive sugeriam que essa violência tenha sido causada por mais de um homem, ou seja, era possível que ela tenha sido abusada por mais de um ou 2 homens que estavam naquele barco. A aposta dos investigadores ao analisar todo o cenário e as análises do patologista forense foi de que a jovem primeiramente foi abusada e depois em seguida agredida e jogada para fora do barco. É provável que ela ainda estivesse viva quando foi atirada na água, porque o resultado da análise indicava que a causa da morte foi asfixia mecânica por imersão. Mas por mais estranho que isso possa parecer, alguns dias depois, o chefe da polícia determinou que fosse feita uma nova autópsia mais detalhada. E essa segunda análise, pessoal, foi feita por um outro profissional, possivelmente indicado pelo chefe da polícia. Desta vez, foi descartada a hipótese do golpe por objeto contundente e também eliminada qualquer chance da jovem ter sido violada. O documento foi concluído e determinava que a causa da morte teria sido asfixia por submersão. Basicamente, essa segunda análise desmentia a primeira e dizia: não, nada do que foi dito anteriormente aconteceu. A jovem morreu por um afogamento acidental. Já em relação às partes da garota, o profissional sugeriu que antes de cair do barco e se afogar, a garota teve relações consentidas com alguns dos homens que estavam no barco. 2 dias depois, o chefe de polícia Douglas Rico deu outra entrevista coletiva e mudou o discurso. Ele não dizia mais que a morte da jovem estava sendo investigada como homicídio, mas que ela infelizmente teve uma morte acidental. Disse também que o corpo não seria liberado para o velório naqueles próximos dias, porque precisava passar ainda mais por algumas análises forenses. Os pais da jovem não ficaram calados e utilizaram as redes sociais para protestar e colocar o público a par do que estava acontecendo. Eles denunciaram as autoridades responsáveis pelas investigações por encomendarem uma segunda autópsia no corpo sem a autorização da família, e também deixaram ir a público os depoimentos contrastantes dos integrantes do barco. Alguns disseram que estavam na ilha quando foram pegar bebidas e quando voltaram não encontraram mais a jovem. Outros disseram que estavam no barco, foram pegar bebidas e quando procuraram a jovem ela havia sumido. Outros disseram que ela tinha caído na água, eles entraram em pânico e não sabiam o que fazer. Teve até um deles que contou aos investigadores em depoimento que ao perceber que a garota não estava na ilha, pediu ajuda a outros rapazes que estavam de barco e juntos eles procuraram pela jovem até quase 1h da manhã, quando decidiram parar e regressar ao clube. Enfim, eles não tinham combinado uma história para contar para a polícia,
porque com certeza foram previamente tranquilizados de que nunca seriam presos. A essa altura, até mesmo José Alberto decidiu mudar seu depoimento e contou uma nova história. Agora ele alegou que estava na beira da água tendo relações consentidas com a Ângela, quando de repente a correnteza forte do rio levou os dois para dentro da água. Os demais que estavam no barco tentaram resgatar o casal apaixonado, mas conseguiram salvar somente o José, porque a correnteza levou a Ângela embora. Olha que fatalidade, né? Assim que esse depoimento foi dado, a irmã mais velha da Ângela, a Nathalie, falou com a mídia e desmentiu essa história, dizendo que a sua irmã não sentia nada pelo José e ele nunca aceitou de verdade essa rejeição e chegou a assediá-la por diversas vezes, mas a verdade é que ele nunca foi correspondido. Algumas semanas depois, em abril, foi divulgado nas mídias um áudio no qual supostamente a Ângela chorava e dizia que o José Alberto havia despido e violentado a jovem. O áudio foi enviado para uma amiga da Ângela. Os advogados da família do José Zurilha, pai do José Alberto, acusaram a Nathalie de criar o áudio e enviar para essa tal amiga. Eles disseram que a Nathalie e a Ângela usavam o mesmo aparelho celular e que no áudio ela chorava para sua amiga, acusando injustamente o José Alberto de ter abusado de sua irmã. Mas isso é bem estranho, porque a origem do áudio era do celular da Ângela, e a Nathalie, por sua vez, afirmou e comprovou ter o seu próprio telefone. E aqui eu devo confessar que eu fiquei muito surpreso, porque seria muito fácil saber quem estava falando a verdade. Bastava os investigadores olharem a data e a geolocalização do aparelho que rapidinho eles iriam saber se de fato foi a Ângela ou sua irmã Nathalie que enviou aquele áudio. Mas esse áudio, pessoal, foi rapidamente esquecido e ninguém nunca mais falou sobre ele. Nem mesmo no processo de investigações foi documentado os detalhes desse envio. As autoridades simplesmente ignoraram esse áudio completamente como se ele nunca tivesse existido. E por falar no celular da Ângela, os policiais levaram o aparelho como evidência e descobriram algumas mensagens que foram trocadas entre a Ângela e o José Alberto alguns minutos antes dela chegar na festa. Nessas mensagens, ela dizia a ele que seus pais não sabiam nada sobre o passeio de barco e que ele não deveria falar nada. Bom, pessoal, esse caso ganhou mais repercussão no país e, como sempre acontece, a população ficou bastante dividida. Muitos diziam que havia acontecido um acidente e que a jovem morreu afogada e que aquilo tudo foi uma fatalidade. Outros diziam que a investigação estava tentando salvar a pele do empresário e estava dificultando a conclusão do processo. Havia também muitas pessoas culpando os pais da garota, dizendo que eles deveriam ter entrado à força no clube, dizendo que eles deveriam ter procurado as autoridades mais cedo. Enfim, estava um grande alvoroço e todos queriam saber logo o desfecho dessa história. As pessoas ficaram tão impactadas e tão impacientes que fizeram um protesto em frente ao Palácio da Justiça. Isso porque várias semanas já haviam passado e o processo simplesmente não saía do lugar. Parecia até que os investigadores tinham arquivado aquele processo. Todos os acusados foram libertados para responder o processo em liberdade e nenhum deles havia ainda sido convocado para se apresentar diante do juiz da vara criminal. Vários meses se passaram até que um jornalista investigativo entrou nesse caso e fez uma entrevista muito bombástica, na qual ele acusava o promotor-chefe de aceitar suborno da família dos acusados para impedir que o processo seguisse adiante. De acordo com as denúncias do jornalista, o promotor, juntamente com alguns agentes de segurança pública, juízes e investigadores, haviam recebido pouco mais de $100 mil em subornos para interromper o processo e evitar a condenação e prisão dos 7 acusados. Os pais da Ângela entraram com uma petição para tirar o processo do promotor, alegando que ele havia se corrompido e, além de atrasar o processo, ainda havia concordado em descartar a primeira autópsia do corpo de sua filha. Com isso, no dia 20 de junho de 2019, o processo foi transferido para um tribunal em Caracas, capital do país. Desta vez, todo o processo foi reavaliado e todas as provas foram repassadas. Quase um mês depois, em 19 de julho de 2019, José Alberto foi oficialmente acusado de feminicídio, violência sexual e corrupção de menor. Seu pai, José Zurilha,
foi acusado de ser cúmplice de assassinato e obstrução da justiça. Já os outros 5 foram acusados de omissão de socorro. As 2 mulheres, inclusive, ficaram um tempo internadas em uma instituição para mulheres onde prestaram serviços comunitários. Os familiares dos acusados tentaram inverter a situação. Eles passaram a dizer que os familiares da Ângela tinham conexões com pessoas da pesada, ligadas ao tráfico de drogas, que por conta disso eles tinham conseguido que o processo fosse encaminhado para Caracas. Outros disseram que a mãe da Ângela tinha uma irmã que trabalhava para o gabinete do governador e por isso estava recebendo ajuda no processo, e que na verdade tanto José Alberto quanto seu padrasto estavam sendo acusados injustamente de um crime que eles não cometeram. Em seguida, diversos perfis foram criados na internet para atacar a família da Ângela e defender a família dos acusados. Os pais da jovem permaneceram firmes e por mais de um ano promoveram debates nas mídias sobre feminicídio. Eles também fizeram caminhadas e protestos pedindo justiça pela morte da Ângela. Diante do tribunal, os acusados contaram que o José Alberto estava namorando com a Ângela quando foram levados pela correnteza. José Zurilha, juntamente com Orlando Salazar, tentaram resgatar os jovens, mas a Ângela foi levada para longe. Os demais acusados teriam corrido até a ilha para pedir ajuda de outros rapazes que estavam com barcos, mas não foi possível encontrar a jovem. Eles então voltaram para o clube e procuraram a delegacia que estava mais perto, mas foram informados de que deveriam aguardar o mínimo de 72 horas para denunciar um desaparecimento, e por isso cada um foi embora para sua casa. O que eu acho bem estranho nisso, pessoal, é que no caso não era um desaparecimento, era um socorro imediato, porque se ela tinha sido levada pela correnteza, ela não estava desaparecida, ela estava em perigo e precisava de ajuda. Então não faz sentido essa declaração aí de que a delegacia pediu 72 horas para dar uma olhada no caso. Mas na versão deles, por conta disso, cada um foi embora para sua casa. Ainda assim, os 2 acusados não responderam nada ao serem perguntados do porquê só notificaram a família da jovem de madrugada. Uma grande batalha foi travada tanto nos tribunais quanto nas mídias, com a população completamente dividida, e somente em 11 de agosto de 2021 foi que o juiz finalizou esse caso. José Alberto foi sentenciado a 29 anos de prisão por feminicídio, corrupção de menores e omissão de socorro. José Zurilha também foi sentenciado a 29 anos de prisão, mas por cúmplice de feminicídio e omissão de socorro. Glauder, Orlando e Vilmer foram sentenciados a 2 anos de prisão por omissão de socorro, mas como estavam cumprindo prisão preventiva, foram libertados logo na sequência. Daiane e Joselin foram absolvidas das acusações contra elas. O Ministério Público recorreu da decisão do juiz e pediu às instâncias superiores que revisassem as sentenças e mantivessem todos os 7 acusados presos. Até a data da gravação desse vídeo, não havia nenhuma decisão ainda, então os únicos que seguem presos são o José Alberto e seu padrasto José Zorilha. Aliás, a família dos encarcerados utilizaram as redes sociais para se manifestar e dizer que as condenações e sentenças foram injustas e que o caso não foi um homicídio, e sim um acidente. Disseram ainda que tudo terminou dessa maneira porque a família da Ângela tinha grande influência política e, com a ajuda das mídias e dos jornalistas, haviam manipulado a opinião pública. Por outro lado, os pais da jovem disseram que estavam aliviados de que finalmente a justiça havia sido feita e ambos continuarão fazendo campanhas nas redes sociais com temas relacionados à violência contra a mulher. E vocês, pessoal, o que vocês acharam desse caso? É um caso bastante controverso, que tem bastante camada. Eu confesso que eu tive que ler e reler várias notícias para fazer esse roteiro, porque é uma reviravolta maior do que a outra e a gente tem que prestar bem atenção para entender cada pedacinho desse caso e ir montando uma opinião, né? Enfim, pessoal, esse foi o caso de hoje, como sempre. Se chegou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.